Olá pessoal, tudo bem? Tudo ok? Tudo certo por aí? Por aqui tudo bem, tudo certo, tudo correndo muito bem dentro daquilo que é esperado. Vamos estudar e compreender um pouquinho sobre a apropriação cultural das religiões. Por exemplo, o islamismo e o cristianismo são uma apropriação cultural do judaísmo. O judaísmo é uma apropriação cultural da religião cananeia e da religião Anunnaki mesopotâmica. Os Anunnaki, ou Anuna, são uma classe de divindade da mitologia mesopotâmica, especialmente da cultura suméria, acádia e babilônica. A palavra Anunnaki significa literalmente descendentes de Anu, ou prole da realeza. Esses deuses eram considerados responsáveis pela criação da humanidade e tinham um papel importante na vida dos sumérios. A questão de saber se o islamismo ou o cristianismo são uma apropriação cultural do judaísmo ou se o judaísmo é uma apropriação das religiões cananeia e Anunnaki mesopotâmica requer uma compreensão diferenciada da história religiosa, do desenvolvimento e do conceito de intercâmbio cultural versus apropriação. Estudiosos religiosos geralmente descrevem as relações entre essas religiões em termos de influência, sucessão e herança compartilhada, em vez de apropriação cultural. A relação do islamismo e do cristianismo com o judaísmo, a sucessão e a herança compartilhada, nós podemos perceber que o cristianismo e o islamismo são historicamente e teologicamente considerados religiões babilônicas, cuja linhagem remonta de Abraão. Eles compartilham princípios fundamentais, profetas e narrativas com o judaísmo, mas cada fé também apresenta interpretações práticas teológicas distintas. Por exemplo, o cristianismo surgindo do judaísmo, será que o cristianismo se apropriou do judaísmo? Lá no primeiro século, o cristianismo vê Jesus como o Messias, o Filho de Deus, um princípio central não aceito no judaísmo. O Novo Testamento é baseado na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, reinterpretando profecias e leis por meio da vida e dos ensinamentos de Jesus. Os primeiros cristãos eram judeus e a nova fé se espalhou inicialmente dentro das comunidades judaicas antes de se expandir para incluir os gentios. Este foi um processo de cisma e de desenvolvimento de uma nova tradição religiosa que, embora distinta, reconhece explicitamente suas origens no judaísmo. O islamismo, surgido lá no século VII depois de Cristo, reconhece os profetas das tradições judaicas e cristã, incluindo Abraão, Moisés e até Jesus como o penúltimo profeta, e considerando Maomé o último dos profetas dessa linhagem. O Alcorão contém narrativas e figuras familiares das escrituras judaicas e cristãs, mais frequentemente com detalhes e interpretações diferentes. Os muçulmanos acreditam que o Alcorão e a revelação final e completa da palavra de Deus, corrigindo e completando revelações anteriores. O islamismo se vê como uma restauração do monoteísmo original de Abraão. Essas relações são caracterizadas por uma linha clara de sucessão histórica e teológica, onde religiões posteriores reconhecem as anteriores e constroem sobre seus fundamentos, embora com divergências teológicas significativas. Isso é fundamentalmente diferente da apropriação cultural, que normalmente envolve a adoção não reconhecida ou desrespeitada de elementos de uma cultura minoritária por uma cultura dominante. A relação do judaísmo com as religiões cananeia e mesopotâmica, a evolução e a diferenciação,
Os estudos e os estudiosos entendem que as origens do judaísmo se desenvolveram no contexto do Antigo Oriente Próximo, mostrando influências de culturas vizinhas, incluindo as religiões cananeia e mesopotâmica. Entretanto, o desenvolvimento da religião israelita, que evoluiu para o judaísmo, também foi marcado por um processo de diferenciação, particularmente em seu movimento em direção ao monoteísmo. Vamos ver a religião cananeia. O consenso acadêmico sugere que a religião israelita primitiva compartilha muitas características com religiões cananeia mais ampla, que era politeísta, que acreditava em vários deuses. Com o tempo, o culto a Yahvé se tornou central e cada vez mais exclusivo entre os israelitas, deixando de lado o politeísmo e cultuando apenas um deus. E isso então evolui para a monolatria, que seria a adoração de um deus enquanto se reconhece a possível existência de outros deuses. Para o monoteísmo estrito, aí não, a crença de um deus só, os outros deuses são falsos. Embora existam semelhanças linguísticas, culturais e possivelmente algumas mitológicas, devido à proximidade e à interação geográfica, a característica definidora da religião israelita e posteriormente do judaísmo é seu monoteísmo radical, que o distingue da natureza politeísta do culto cananeu. As civilizações mesopotâmicas tinham religiões politeístas complexas, com mitologias ricas, incluindo narrativas da criação e um panteão de deuses como Anunnaki. Estudiosos notavam paralelos entre alguns mitos mesopotâmicos, como as narrativas da criação e do dilúvio, por exemplo, o Anuna Elish e a epopeia de Gilgamesh, e os relatos dos primeiros capítulos da Bíblia hebraica, Gênesis. Entretanto, as narrativas bíblicas adotam esses temas dentro de uma estrutura monoteísta, alterando fundamentalmente seu significado teológico. Os Anunnaki são figuras dentro de um sistema politeísta e não há base acadêmica para uma ligação direta entre o culto Anunnaki e o surgimento do conceito monoteísta de um Deus no judaísmo. A relação entre o judaísmo e essas religiões antigas é de contexto e influências históricas, onde os israelitas interagiram e foram até certo ponto moldados pelas culturas circundantes. Entretanto, o desenvolvimento de uma fé monoteísta distinta, com sua relação única de aliança com Deus e seus códigos legais e éticos em evolução, representa um afastamento significativo em um processo de inovação religiosa, não simplesmente uma apropriação de crenças existentes. Então, o termo apropriação cultural não descreve com precisão as complexas relações históricas e teológicas entre o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, nem entre o judaísmo e as antigas religiões cananeia e mesopotâmica. O cristianismo e o islamismo são religiões sucessoras que surgiram dos fundamentos do judaísmo e se desenvolveram sobre elas, ao mesmo tempo em que desenvolviam suas próprias identidades distintas. O judaísmo, por sua vez, desenvolveu-se dentro de um contexto específico do Antigo Oriente Próximo, mostrando algumas influências das culturas politeístas circundantes, mas diferindo fundamentalmente pela evolução do monoteísmo estrito. Estes são processos de evolução religiosa, adaptação e surgimento de novos sistemas de crenças, em vez de adoção dos elementos culturais sem a compreensão ou reconhecimento implícito e no termo apropriação cultural. Quem foram os charlatões que escreveram a Bíblia, então? Muitas pessoas escreveram a Bíblia,
Por exemplo, a parte mais antiga da Bíblia, o que chamamos de Pentateuco, foi compilada lá no século sétimo antes de Cristo, durante o reinado do rei Josias, para apoiar suas pretensões de dominar não apenas o seu reino que seria Judá, o sul, mas também o reino de Israel, no norte. Foi escrito com base em textos anteriores, baseados em duas fontes. A fonte E, que é a fonte eloísta, que chama seu Deus de Elohim, refere-se ao que estava acontecendo no reino de Israel, a parte norte da cordilheira, e não dá muita propriedade a Jerusalém ou ao templo em relação aos outros locais. A fonte J, Yavista, que chama seu Deus de Yahvé, nisso dar prioridade ao que acontece no reino de Judá, parte sul da cordilheira, dando prioridade absoluta a Jerusalém e ao culto do templo, além de insistir na legalidade da monarquia davídica, da qual Josias descenderia. As partes mais antigas do Novo Testamento, as cartas paulinas, foram escritas por Paulo de Tarso para apoiar a incorporação de helenos convertidos ao judaísmo, para que fossem vivenciadas algumas regras judaicas, como a circuncisão ou práticas gastronômicas. Eram repulsivas em contraste com outros casos em que é afirmado que ele não quer mudar uma única vírgula da lei judaica. As cartas paulinas afirmam que Jesus mudou a lei, ou que não é mais a lei que importa, mas o amor, segundo Paulo. Mas, ao mesmo tempo, Paulo impõe várias normas e leis contra os seus seguidores, ou a favor dos seus seguidores, se você achar melhor, as leis e as regras que Paulo impõe nas pessoas. Paulo, então, modifica o que Jesus disse para se fazer. Jesus disse para amar, e o amor era tudo, mas Paulo, em suas cartas, diz: olha, não basta amar, tem que cumprir as regras que eu estou dizendo para vocês nas minhas cartas. Obrigado. Tchau.